Fala meus bons, fala minhas buenas, saudações alvinegras. Se bem que hoje nem tá tão bom assim, né? Pois é, eu tava finalizando um vídeo sobre a Copa do Nordeste, tava fazendo alguns levantamentos históricos, sabe? Ia fazer uma coisa bem bacana, sabe? Ia falar, claro, da Copa do Nordeste 2026, né? Que teve agora, essa semana, né? Teve o sorteio. Mas eu tava trazendo também alguns fatos históricos que vai ficar bem bacana, sabe? Tô finalizando o vídeo. Mas aí, assim, eu abri a internet, né? E me deparei com a notícia que Reinaldo Aleluia tinha partido, né? Reinaldo Aleluia, aos 53 anos, faleceu. Ele vinha fazendo um tratamento, né? Tava com um problema no rim. Mas aí, durante esse tratamento, ele não resistiu e teve uma parada cardiorrespiratória. O ídolo, o ídolo Reinaldo Aleluia se foi aos 53 anos. Eu, assim, dentro da minha visão, nem via muito o Reinaldo Aleluia como um ídolo. Gostava muito dele, né? Um jogador muito emblemático e tal, que vestiu a nossa camisa durante um bom tempo, né? Mas assim, eu não via ele como ídolo, sabe? Mas o nosso celular parece que escuta, né? O que a gente está falando, o que a gente está ouvindo. E aí quando eu abri o YouTube eu vi lances de Reinaldo Aleluia. E aí veio aquele baque. Eu senti. E percebi, sim, o Reinaldo Aleluia é um ídolo. Cara, e como ele é um ídolo? Entendeu? Cara, quando eu comecei a ver, sabe, os lances, os gols, os dribles, né, as conquistas que ele trouxe pra gente, né, em especial a de 2006, né, que foi aquele título cearense tão difícil, né, a torcida do Ceará vinha sofrendo muito, né, durante aquele período. A gente tinha os Rabelo como presidente e, assim, a gente tinha um time muito bom, mas, assim, a esculhambação, com a licença da palavra, fora do gramado era tão grande, né, que dentro de campo era difícil acontecer alguma coisa, sabe? Eu lembro que em 2006 eu fui num clássico rei. Foi no primeiro clássico que a gente perdeu de 6, acho que foi 6-3, se não me engano. Cara, aquele jogo foi terrível, sabe? Inclusive fisicamente, porque a gente precisou fugir, né? Que a gente apanhou dentro do gramado, dentro do campo. E quando a gente resolveu ir embora, até mesmo antes de acabar o jogo, quando a gente resolveu ir embora, a gente se deparou com uma torcida rival lá, esperando a gente que tava pegar o nosso famoso cambão, né? E a gente teve que correr, fugir de pedra e tal. E aí a gente apanhou dentro de campo. Infelizmente fora dele também, né? Na época o Fortaleza estava na Série A, né? A torcida do Fortaleza se vangloriava muito, né, disso. E a gente, né, na Série B. E eles tinham um timaço, assim, um time cheio de estrela, né? Vários jogadores que vinham de grande time, né? Do Palmeiras, enfim. E ainda teve outro clássico, se não me engano, a gente perdeu de 4-1. Sei que foram duas goleadas. Né? Mas aí veio a final, sabe? E aquela final foi muito emblemática pra torcida do Ceará, né? Foi naquela final que, assim, a torcida do Ceará lavou a alma, né? Eu lembro que eu tava assistindo o jogo no barzinho e, cara, a torcida do Ceará foi a loucura, porque, assim, parecia inimaginável. A gente vinha de 2 goleadas, entendeu? E, assim, de repente, tava lá. No primeiro jogo, o Reinaldo Aleluia fazendo o que quis, né? Com o lateral direito do Fortaleza, André Cunha. André Cunha, que era jogador de Palmeiras, né, de grandes times, né? Aquele drible que ele fez ali, que deixou o André Cunha estatelado no chão, cruzamento, o Juninho completou de cabeça, né? E no segundo gol, né, no segundo jogo, aliás, o Rabicó perde a bola ali no meio de campo, o Reinaldo Aleluia consegue levar a bola até a intermediária, dá um passe perfeito para o Vinícius, né? Que dá um petado ali no canto direito, Maisena, finalizando assim o jogo e a gente conseguindo ser campeão, né? E fora o título cearense, teve vários jogos. Teve um jogo do Ceará contra o Bahia, acho que foi pela Série B, às 10 horas da manhã também. E os gols do Reinaldo sempre foram daquele jeito, né? Foram gols driblando, assim, desconcertando o adversário. Mas teve também
Eu acho que a Série B de 2006, né, foi bem complicada, a gente não caiu por pouco, e o Reinaldo também estava naquele time, né, e é aquela história, por mais que a gente tinha bons jogadores, mas do lado fora de campo a situação era caótica, né, e tudo isso fazia com que o time não respondesse, e assim foi um ano bem doloroso no início, né, pelas goleadas no Clássico. Teve ali o título que deu aquela respirada, né, o torcedor do Ceará pôde respirar um pouco, mas aí depois na Série B foi terrível, né. 2005 já foi difícil, 2006 também foi um ano difícil, que a gente ficou ali a pouquíssimos pontos, na verdade a mesma pontuação do time que caiu, né, mas a gente conseguiu se segurar, inclusive até hoje, né, até porque a gente nunca foi de terceira. Pessoal, mas assim, como eu vinha falando, né, e ao ver os lances do Reinaldo, sabe, assim, eu pude sentir de novo, né, aquela nostalgia, né, o quanto era difícil o futebol naquela época, né. Pô, o Reinaldo Aleluia deve ter tido vários meses de salário atrasado, né. Quantas vezes o Reinaldo Aleluia não veio socorrer a gente quando a gente precisava ali de um jogador mais técnico, né? Alguém que entregasse um pouco mais. E ele vinha, né? E no final ele se tornou um torcedor do Ceará, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? É até difícil segurar um pouquinho a emoção, porque, assim, jogadores que se doam tanto, né, como Dimas, como Reinaldo Aleluia, como Adilson Paredão, né, são jogadores que a gente deve reverenciar sempre, sabe? Porque eles são a história, né? E assim, é a história que eu vivi, né? A história que eu pude ver com os meus próprios olhos, né? E assim, saber, né, que o nosso ídolo nos deixou é difícil. Mas enfim, Reinaldo Aleluia, muito obrigado, sabe, por tudo. Por cada gol, eu tive que cortar porque foi mais forte que eu a emoção. Mas, continuando, Reinaldo Aleluia, muito obrigado por tudo, sabe? Por cada drible, por cada gol, pelas conquistas, pelos momentos felizes que você trouxe, né? Foram momentos bons, né? Eu tive que interromper de novo, mas assim, foram momentos incríveis. Reinaldo, muito obrigado, sabe? Nossa torcida é o time do povo, né? O time do povo, às vezes, ele é um time que é uma torcida que sofre um pouco, né? E mesmo no sofrimento, você nos alegrava. Com seus dribles, com seus gols, com a sua irreverência, né? E a torcida do Ceará só tem a agradecer, certo? Que você aí de cima possa nos ajudar. Domingo vai ter mais uma batalha no Clássico Rei, né? E eu espero que os jogadores que estão hoje possam lidar esse título como uma forma de agradecimento. Pessoal, o vídeo é esse. Obrigado por cada um que acompanhou até agora, certo? Saudações alvinegras. Valeu, Reinaldo.